Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente programou essa live aqui para falar com Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software. Ele já está nessa brincadeira aí há 30 e poucos anos, mas ele vai falar sobre isso com a gente. Vladimir é pai da Marina e da Aline, mas ele também tem outras paixões. Tem outras duas paixões que eu tenho certeza que ele vai gostar que eu mostre aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar aí, ó, essas duas feras aí. Segundo ele, na verdade, são 3 Rottweilers ali, que ele já está vestido de Rottweiler também. E de vez em quando, ele também tem uma outra coisa, ele gosta muito de brincar com esses cachorrinhos, né? Cachorrinho é o modo de dizer, né? O tamanho das crianças. E aí eles gostam de ficar procurando aí quem invade lá o terreno dele para ver se eles encontram aí essas pessoas, ou esses animais que invadem os terrenos deles. Mas eu vou chamar o Vladimir aqui para a gente poder bater um papo aqui e falar um pouquinho sobre o que o metaverso tem a ver com as empresas atuais e o que ele viu lá na NRF, lá em Nova York. Vou chamar ele aqui para ele conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Vladimir. Tudo bem? Olá. Olá, Márcio. Muito bom. Gostei das fotos. Muito bom. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho, tentar esclarecer um pouquinho desse assunto, que é um assunto ainda muito não tangível, vamos dizer assim, né? Para ver se a gente consegue fazer as pessoas compreenderem um pouquinho do que está acontecendo aí no mundo digital. Vladimir esse ano teve lá em Nova York, lá na NRF 2022. O que é a NRF? Né? Uma feira de... O Vladimir vai falar melhor do que eu. Vladimir, fala um pouquinho da NRF para a gente aí. A NRF, cara, é a maior evento do varejo do mundo. É um evento que tem cerca de 30... todo ano tem 32 mil congressistas. 32 mil pessoas no auditório ouvindo uma montanha de palestras, diversos tipos, com vários salas de conferências. A sala principal é essa grandona, mas tem várias menores. E você escuta as maiores empresas do mundo falando sobre tendências, preocupações, visões. Então, você escuta, por exemplo, a Amazon, com mais de 100 mil funcionários, falar o que eles estão fazendo. Você escuta a Alibaba, lá, que é o maior atacadista da China, falando como é que eles estão percebendo as expectativas de mercado, dos seus clientes. Então, é muito bacana. É um evento realmente muito importante que dita tendências. Se a gente começar a entender claramente o que está acontecendo ali, você começa a planejar melhor o futuro da sua organização. Bom, o pessoal está falando comigo aqui que o som está com eco. Então, quando o Vladimir for falar, eu vou diminuir meu som aqui. Eu escutei a música também. Para que a gente não tenha esse problema, eu vou diminuir meu som aqui. Seja bem-vinda, Jéssica. Seja bem-vindo, Claudinei. Pessoal, se vocês que estão entrando aí quiserem colocar a cidade de onde vocês falam, para a gente também participar um pouquinho com vocês, é legal a gente ter essa troca aí. A gente quer... Muitas das vezes a gente quer saber também das pessoas que estão aí assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, estão querendo ter interesse por esse assunto. Então, a gente, antes disso, Vladimir, antes da gente falar um pouco mais sobre a NRF e tal, eu queria que você falasse um pouquinho do Projeto Galileu. Como é que está o Projeto Galileu? A gente lançou ele aqui, não sei se você lembra, que você chegou aqui quando teve a ideia,
E hoje a gente já está aí com algum tempo dele rodando. Eu queria entender um pouquinho como é que anda aí o projeto Galileu. Muito bom. O projeto Galileu, para quem não sabe, é um projeto de inclusão social. Está dando eco ainda. É Espera aí um, que eu vou desligar o meu. é um processo. Melhorou, agora está legal. Uma oportunidade de inclusão para fazer com que pessoas de famílias de baixa renda, que estão estudando em colégio público, tenham condições de se tornarem programadores de computador, ou seja, entrarem num mercado de tecnologia, que é um mercado que precisa muito. Existem no Brasil 420 mil vagas abertas para programadores e é difícil preencher, muito complexo. Estados Unidos tem 1 milhão de vagas abertas e não consegue preencher também. Então, a gente precisa, de alguma maneira, aproveitar essa oportunidade e colocar pessoas que precisam de oportunidade de alta remuneração. E isso foi lançado no ano passado, no período ainda aí da pandemia, mas nós estamos nesse momento com 12 turmas já estudando, tem mais de 250 alunos estudando, patrocinado por pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior. A maioria desses alunos estão aqui em Teresópolis, mas já tem alunos no Rio de Janeiro, em Três Rios. Nós temos negociações em andamento com algumas prefeituras que estão querendo colocar o projeto em algumas prefeituras do interior de São Paulo. Então, tem bancos patrocinando turmas inteiras. Então, a coisa está indo muito legal. Eu acabei de divulgar agora que nós estamos começando a ter um tipo de problema. Nós estamos precisando de programadores, professores. Nós estamos precisando de professores agora. Da mesma forma que falta programador, falta professor. E a escala está aumentando e a necessidade de termos mais professores é muito importante. Professores remunerados e tudo. Acabei de passar um e-mail para um grupo aí, tentando ver se nós conseguimos encontrar mais programadores, né, mais professores. Mas o projeto está muito legal. Está muito legal. Eu tenho divulgado frequentemente fotos das turmas que estão começando, várias turmas formadas e todo mundo que se forma praticamente está sendo empregado. Então, eu estou muito motivado que a gente está indo na direção muito certa. Vladimir, eu vou colocar aqui embaixo, não sei se você está conseguindo ver aí, embaixo da nossa live aqui tem umas passagens aqui, Uhum. e eu tirei esses textos daqui de uma matéria de pequenas empresas e grandes negócios. E ele lá estava falando sobre o que aconteceu na NRF 2022, e uma das coisas é o ESG. Para quem não sabe o que é ESG, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui para as pessoas entenderem um pouquinho, porque isso, pelo que eu ouvi nas tuas palestras, foi o que foi bastante disseminado lá, e além do metaverso e além também de outras coisinhas que eu vou voltar a falar aqui depois, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso antes de falar do metaverso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, o que você viu lá na NRF 2022, falando aí sobre essa siglazinha aí, ESG. Algumas coisas aconteceram esse ano que foi bastante curioso. Eu diria que alguns pilares, a gente poderia dizer, que marcaram lá o evento. O metaverso é um deles. Tiveram várias palestras sobre metaverso, a gente pode conversar um pouquinho aqui sobre isso. Uma outra vertente foi o que você está acabando de dizer, toda a preocupação que as empresas têm que passar a ter com diversidade de sexo, raça, cor, as preocupações com o meio ambiente, ecologia. Há uma tendência mundial das empresas que não se preocuparem com isso terem problemas para vender seus produtos, porque as crianças, os adolescentes hoje têm uma consciência maior do que a minha geração. Eu estou com 59 anos, então a minha geração não tinha uma preocupação que eles têm hoje. E esses adolescentes de hoje, essas crianças e adolescentes, eles vão se tornar os consumidores de amanhã, daqui a pouco. E eles vão poder ter o direito e o poder e o desejo de falar o seguinte: não quero comprar nessa empresa
porque ela não respeita as pessoas. Não quero comprar porque ele não permite que um homossexual trabalhe lá. Não quero comprar porque ele não dá oportunidade para as mulheres terem cargos de liderança. Ou seja, detalhes de comportamento da companhia está passando a ter um peso enorme nas escolhas. Então, nós tínhamos um pavilhão lá no evento enorme, um pavilhão inteiro, só falando sobre a preocupação que as empresas têm que ter com o processo, inclusive de meio ambiente. Se você tem uma companhia que está gerando lixo excessivo, poluindo rios, poluindo a natureza, isso tudo está dando visibilidade imensa para as pessoas não escolherem o seu negócio. Então, é fundamental que se entenda que até pouco tempo esse tipo de preocupação estava muito no coração. A empresa que acreditava era no coração do empresário, do empreendedor. Agora é no bolso. Agora é no bolso, porque se você não vai no amor, vai na dor. Essa é mais ou menos a mensagem que a gente escutou lá. Ou você está preocupado com isso, ou o teu mercado está comprometido. Então, é muito interessante. O outro pilar que eu vi muito lá em janeiro foi um pilar de capacitação. Todas as empresas, 100% delas, das grandes, das maiores, mandaram a notícia que eles estão aumentando o budget, ou aumentando as verbas de treinamento da liderança, de todas as lideranças da companhia. Antes da pandemia, eles investiam em capacitação, sempre investiram, mas eles investiam em capacitação da base da pirâmide. Eles entendiam que a liderança, que já performava de uma forma expressiva, ela precisava de menos capacitação do que a base da pirâmide. Só que agora eles chegaram à conclusão que o mercado está mudando tanto que o líder de sucesso do passado não garante que ele seja eficiente agora, porque o cliente mudou, a forma de comandar a equipe mudou, a velocidade, a maneira com que você enxerga os problemas, tudo mudou. Então significa que você tem que capacitar novamente os seus líderes, aquelas pessoas que comandam a sua organização. A Alterdata, por exemplo, nós temos hoje 2.400 colaboradores, deve ter uns 180 gerentes aproximadamente. Esses gerentes, se eles não estiverem alinhados com esse processo de mudança, eles destroem a base da pirâmide. Eles começam a não realizar mais as coisas que deveriam. Começam a não escutar mais os clientes como deveriam, começam a não passar informações para a alta gestão como deveria. Ou seja, é um momento, a gente escutou muito isso lá, um momento de você olhar para dentro da sua operação, olhar o corpo de diretores, supervisores, gerentes, quem comanda a gente, e entender que é necessário capacitar essas pessoas, que tem que reinventar essas pessoas. O melhor líder que você tiver, que performava no passado, ele não é garantia de ser o top de linha no futuro, porque os processos mudaram. Então, é fundamental compreender que muitas das vezes até o principal executivo da empresa tem que melhorar, mudar, enxergar sob uma nova ótica, né? Então, esses pilares movimentaram várias palestras. As palestras desse ano estavam muito mais focadas em aspectos comportamentais do que em aspectos tecnológicos. Outros anos ela estava muito focada em tecnologia, robotização, carro autônomo, marketplace para vendas. Nesse ano, o foco estava muito em gente, em pessoas, em mudança de mindset. Vladimir, a gente mora aqui em Teresópolis. Essa semana teve uma palestra aqui que eu fui assistir, que até comprei o livro que chama Líder Humanizado, porque a gente hoje tem que ser um líder humanizado. E eu pensando nisso, eu pensei numa coisa que eu queria saber se você concorda comigo. O líder hoje ele tem que trocar a exclamação pela interrogação. Porque ao invés do líder chegar e falar assim, vai lá e faz isso, ele vai fazer assim, se você fizer dessa forma, o que você acha? Aí você faz o cara pensar e talvez esse pensamento dele mude o mindset da empresa, mude a forma que ele pode contribuir com a empresa. O que você acha a respeito desse pensamento? Uhum. Márcio, faz todo sentido, porque, na verdade, não existe mais espaço no mercado para o líder que é Deus na empresa, aquele que manda e todo mundo obedece.
No passado, a hierarquia de uma companhia, ela fazia com que as coisas funcionassem para todo mundo olhar para cima, para o líder, e entender que esse líder tinha que ter todas as respostas. Ele tinha que salvar todo mundo. Então, quando tinha um problema num departamento, vai lá e fala com o chefe, que o chefe resolve. O chefe sabe, o chefe é inteligente, ele é experiente, ele é maduro. Então, os de baixo dependiam dele. E ele que estava lá em cima era alimentado no ego dele de que ele era poderoso. Então ele não aceitava que alguém questionasse uma decisão dele, porque ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, como é que uma pessoa mais jovem, por exemplo, vem questionar uma decisão de um mais velho? Então havia forças de baixo para cima e de cima para baixo que criavam essa mentalidade que era o que se acreditava no passado. A posição mais alta na hierarquia sabia mais que a mais baixa, você tinha que ter todas as respostas. Então, você era uma pessoa que tinha valor na companhia. Quem tinha muito valor na companhia era uma pessoa que sabia responder. Eu sei fazer isso. As pessoas eram contratadas se elas soubessem responder coisas. Porque você sabe resolver, você é um bom contador, você fez faculdade de engenharia, você sabe isso, você sabe isso, você sabe isso, ele sabe responder. Hoje, o mindset é outro. O mindset é completamente diferente. Na verdade, o mindset hoje é que o líder ele não precisa ser um bom respondedor. Ele tem que ser um exímio perguntador. Ele tem que ser um cara provocativo para poder fazer as pessoas pensarem, encontrarem as soluções. Quem está na posição média da companhia ou na base da pirâmide não pode esperar que o líder tenha todas as respostas, porque isso não faz sentido. Quem brilha mais, quem tem que conhecer a estrutura com profundidade, é quem está embaixo, é quem está no médio escalão. Porque quem está em cima, ele pensa estrategicamente, ele provoca o time, mas não é ele que tem que saber tudo. Para você ter uma ideia, se você me perguntar hoje, a Alterdata do tamanho que ela está, eu sou melhor em que ela na Alterdata? Eu sou o top de linha em quê? Eu vou te falar que eu sou o pior de tudo. Eu sou o pior da empresa. Eu sou o pior vendedor, eu sou o pior marqueteiro, eu sou o pior jurídico, eu sou o pior financeiro, eu sou o pior programador, eu sou o pior de tudo. Porque embaixo de mim que tem as estrelas. É ali que são as estrelas, de fato. Isso é muito semelhante, em algumas palestras eu comento muito sobre isso, fazendo uma analogia, é muito semelhante a uma orquestra sinfônica. Por exemplo, quando você está numa orquestra sinfônica brasileira, tem lá, sei lá, 200 músicos lá. E certamente o cara do violino é o melhor violinista do Brasil, porque aquela ali é a melhor orquestra do Brasil. O cara que toca o piano é o melhor pianista do Brasil. O cara que toca, sei lá o que lá, o oboé, é o melhor naquele instrumento. Na frente deles, Márcio, tem uma cola, que eles chamam de partitura. O cara é o melhor do Brasil e na frente dele tem uma cola dizendo o que ele tem que tocar. Lá na frente tem um cara que não toca nada, que eu chamo de líder e eles chamam de maestro. Esse cara, ele tem o poder de demitir as pessoas? Tem. Ele tem o poder de contratar outros? Tem. Ele tem o poder de influenciar os outros? Tem. Ele é o chefe? É o líder? É o comandante? É. Ah, então esse cara, o maestro, deve tocar o violino melhor do que o cara do violino. Não. Ele toca o piano melhor que o cara do piano? Não. Mas peraí, então não entendi. O cara é o melhor violinista do Brasil, tem uma cola na frente dele e tem um líder que é pior que ele. É isso. É assim que funciona. Por quê? Aquele líder, se você observar, ele está de frente para o time, de costas para o cliente. Quem é o cliente ali? É o público. Ele está de costas para o público e de frente para o time. Ele está olhando nos olhos de todos os músicos. Ele sabe a música e a melodia. É igual o líder de uma companhia. Ele sabe a estratégia, o ritmo que a companhia tem que tocar. Quando a música chega naquele ponto que ele precisa do cara do violino, ele com aquela varinha dele, ele o cara do violino cresce e a música fica linda. Mas ele sabe que aquele cara do violino, às vezes, é um cara prepotente, é egocêntrico. Se ele deixar, ele fica tocando a vida inteira e abafa os colegas todos. E isso não é bom para o conjunto. O que ele faz?
Ele usa a varinha dele, baixa o cara do violino, olha para o outro lado, sobe o cara do oboé, desce o cara não sei o quê, sobe o outro, mexe ele mexe o time e a coisa fica linda. Então, qual é o papel do líder hoje? É você ser um maestro. É você ser um maestro provocativo e usar o melhor de cada um, o melhor do time. E isso você tem que fazer gradativamente. Você tem que mudar a companhia inteira. Por isso que lá em Nova York eu via muito falando dessa mudança de mindset. Então, na companhia que você tem, se tem 10 pessoas, 5 pessoas, não importa. Você tem que botar na cabeça do teu time que quem tem que encontrar as respostas são eles. E não é você como comandante da organização. Aí as coisas começam a acontecer. E como é que a gente faz isso? Todos os dias. Vou dar um exemplo. O que eu faço muito lá no Alterdata? Sei lá, uma reunião na minha sala, tem lá 15 pessoas lá debatendo um determinado problema, por exemplo. E uma das pessoas vira para mim e fala, de mim tem uma dúvida. O que eu devo fazer nessa situação? Aí ele relata a situação. Eu já sei o que ele tem que fazer. A minha experiência, a minha maturidade, eu sei o que ele tem que fazer. Muitas vezes, sabe o que eu faço, Márcio? Eu não respondo. Eu viro para um outro cara do grupo e falo assim, fulano, se você estivesse aqui no meu lugar, o que você responderia para ele? Aí o cara, não, eu acho que tinha que fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pego um outro e falo assim, fulano, você concorda com ele? Você daria uma resposta parecida com ele ou você acrescentaria alguma coisa para responder esse nosso colega? Aí o outro fala. Quando você faz isso, me dá a oportunidade de ajustar os pensamentos, a maneira de se organizar, a maneira de estruturar a mentalidade, me dá a oportunidade de saber como eles pensam, me dá a oportunidade de me expressar, me dando uma visão, mostrando uma visão se eles estiverem, por exemplo, desalinhados, e com isso você empodera o time. Você vai mostrando para o time que falar é importante, questionar é importante. Na Alterdata nós temos uma preocupação muito grande em fazer com que os gerentes aceitem críticas. Porque muitas das vezes nós temos um gerente lá que tem 20 anos de empresa. Chega às vezes um funcionário novo, um colaborador novo, com 1 ano, ele questiona esse cara de 20 anos com a colocação super inteligente. Ele vira e fala, vem cá, eu estou me botar para fazer um negócio aqui, mas cara, você tem certeza? Porque isso aqui não está legal não, cara. Isso aqui está prejudicando alguma coisa, está aumentando o custo, está atrasando uma entrega do cliente. Não dá para fazer diferente? E às vezes o cara de 20 anos não conseguiu ver, porque ele está metodicamente fazendo aquilo de uma determinada maneira. Então, o que eu costumo falar muito na Alterdata é você tem que estimular os perguntadores, estimular esse garoto de 1 ano de empresa para ele questionar, porque é o questionamento que transforma a gente numa outra coisa. E eu escutei isso aos montes lá em Nova York. Essa maneira de você criar uma estrutura que seja uma estrutura que a gente tenha certeza que a empresa tem que se tornar numa outra coisa amanhã. E esse transformar não é tecnologia, é comportamento humano. E isso vai mudando e vai se adequando, fazendo a companhia ser mais ágil, o que é tão importante nos dias de hoje, né? Vladimir, pegando o teu exemplo aí do maestro e da orquestra, no domingo agora eu vi um cara lá que ele estava assim, com uma bateria presa no corpo dele, né? Não sei se foi domingo ou se foi sábado, eu acho que foi sábado no programa lá do Calderola lá. Sabe aquele cara que ele mexe o pé para poder tocar o bumbo, aí ele vai, puxa uma coisa com a mão e aí vai tocando. Eu, por muito tempo, eu fui esse cara. É o cara que era uma orquestra de um cara só. Ele fazia tudo na empresa. Então, eu fazia tudo aqui. Eu fazia o design, eu fazia o site, eu fazia parte de edição de vídeo. E muitas pessoas estão escutando a gente. Aliás, pessoal, eu não estou respondendo vocês no chat, porque eu não sei... O StreamYard não me deixa mais responder as coisas no LinkedIn. Mas eu vou falar com vocês aqui. Obrigado pela presença de vocês. Eu já botei aí algumas cidades de algumas pessoas que colocaram de onde vieram. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode botar aí no chat que eu faço para o Vladimir. Então é o seguinte, eu era esse cara, o cara que era a orquestra de um cara só, né? Então ele tinha que mexer o braço aqui para tocar não sei o quê, ele tinha que mexer o pé para tocar o bumbo, ele tinha que cantar num microfone para dar eco no outro, e aí vai, e esse cara era o que fazia tudo. Hoje eu estou começando a expandir meu time, então
isso que você falou de ser o maestro, eu estou aprendendo agora. Aprendendo como assim? Aprendendo que eu preciso delegar, eu preciso também. Uma coisa que você me falou numa outra live, eu não posso exigir que a pessoa que vai trabalhar para mim tenha a mesma velocidade que ela tenha a mesma forma que eu trabalho. Então, assim, eu estou deixando eles se virarem. Tipo, eu falo, ó, preciso fazer uma arte assim, assim, mando num grupo de designers, o grupo de designers chama o grupo de o outro grupo, a gente tem vários grupos, né? Que hoje a gente trabalha assim com vários grupos. Uma empresa, a minha empresa não tem ninguém aqui, só fica eu e mais uma pessoa, e o resto todo mundo está espalhado pelo Brasil aí, assim como os meus clientes também estão espalhados pelo Brasil. E as empresas hoje de marketing, elas funcionam assim, ela não tem mais uma equipe dentro de um negócio, ela tem colaboradores, cada um em sua área, que tem as suas funções e cada um faz as suas coisas. Então, eu estou aprendendo a ser o maestro. E ainda tô com dificuldade naquela batuta, não sei como é que é o nome daquela varinha que o maestro faz, mas eu tenho um pouco de dificuldade disso. Estou aprendendo, a gente tem que aprender. A gente tem que deixar de ser uma orquestra de um homem só e começar a ser uma orquestra de verdade. Mas esse aprender, às vezes, é você em relação aos outros e os outros em relação a você. Porque olha só que curioso, há pouco tempo não, já tem pandemia, há uns 3 anos atrás, eu estava lendo uma pesquisa de satisfação na empresa, nós fazemos uma pesquisa todos os anos, as pessoas respondem um monte de coisa, e uma das pessoas falou que estava muito desmotivado, do desenvolvimento, ele é programador, falou assim, eu estou muito desmotivado na companhia, porque o meu líder é muito fraco, o meu líder sabe menos do que eu. Aí quando eu li aquilo ali, eu chamei ele na minha sala. E eu falei, cara, você botou isso aqui na tua pesquisa. E você botou como desmotivado. E eu fiquei super feliz com o que você falou. Tem um negócio que eu não está batendo. Aí ele, como assim? Ele falou, cara, você é um programador. Você está querendo que o teu gerente seja melhor que você? É isso que eu entendi? Ele falou, mas ele que é o meu líder, ele que me comanda. Eu falei, então tranquilo, cara, porque eu sou o presidente da empresa. Eu sou acima do líder que te comanda. Então, eu tenho que ser melhor programador ainda. Eu tenho que ser melhor do que você. Você espera que eu seja um bom programador? Porque eu sou acima de você. Aí ele entendeu o que eu estava querendo dizer. Ele falou, não, eu não espero. Eu falei, por que não, se eu sou o líder acima do seu líder? Aí ele ficou enrolado para me explicar. Eu falei, cara, você está querendo que o teu líder seja tão bom quanto você. Isso não existe. O teu líder não está ali. Quem é a estrela do setor é você, não é o teu líder. O teu líder é um provocador, cara. Ele é o cara que dá a estratégia do setor. O dia que seu líder for melhor que você, eu demito ele. Porque ele não serve como líder. Ele não é um bom líder se ele for melhor que você. Você que tem que ser a estrela, cara. O dia que eu for melhor que você, essa empresa vai falir. Isso não funciona, cara. Tá tudo errado. Então, não é assim que funciona. O seu líder é o cara que tem que ser o teu apoio, ele tem que ser um cara que você pode pesquisar para você conseguir coisas importantes, ele tem que ser um cara para te ajudar a pensar. Agora, ele não pode ser melhor que você. Se ele for, tá errado. A companhia tem algum problema. Então, essa forma de pensar está muito ajustada ao que as empresas vão ser daqui para frente. Porque no passado não era assim. E hoje, Márcio, ainda tem muitas empresas com mindset errado, com mindset lá do passado. Que esse período de transição é um período de aprendizado, é um período, às vezes, difícil, a gente erra um pouco, mas ele é necessário passar por ele, porque a sociedade inteira está em transformação. Então, quem estiver nos ouvindo, se são empresários, fique ligado, que se você demora para fazer essa transição, o seu concorrente vai ser mais ágil e vai ter uma empresa mais inovadora, vai ter uma empresa que vai criar mais, vai ter uma empresa que vai atender o cliente melhor. E provavelmente você perde competitividade. Né? Esse ano, Vladimir, eu já estou até para te falar isso há um tempo. Se um dia tu não puder ir fazer tua palestra, tu pode deixar que passa a bola para mim, que eu vou lá e te represento. Já devo ter assistido ela umas 5 vezes em 5 lugares diferentes, então eu já estou escolado do que tu fala lá. E eu queria que tu desse um exemplo aí de um problema que eles tinham com uma fábrica de pasta de dente. O que aconteceu lá que as pessoas tiveram a oportunidade de resolver o problema?
Isso é bem legal. Eu uso realmente em algumas das apresentações, algumas das palestras, eu comento sobre esse exemplo para mostrar o empoderamento, né? Porque era uma fábrica que tinha uma esteira de produção toda automatizada. Então a máquina pegava a embalagem, fechava a embalagem, fazia a caixinha, pegava o produto, botava dentro da caixinha, vedava, colava, ela ia seguindo. Lá na frente, a máquina pegava várias, botava dentro de uma caixa maior que ia ser vendido para o comércio. O comércio, os caminhões entregavam, o comércio botava na prateleira, a pessoa física ia lá, comprava, chegava em casa, abria, de vez em quando a caixinha estava vazia. E isso causava um problema enorme, né? Ações na justiça, defesa do consumidor, o consumidor falando que estava sendo enganado, roubado, o lojista não sabia porque a caixinha estava fechada, e o fabricante começou a tentar resolver o problema que tinha um bug na máquina, tinha um problema, um defeito na máquina, que de vez em quando os braços mecânicos não pegavam o produto, a caixinha fechava sem nada dentro. Era um problema sério. A fábrica resolveu contratar 2 engenheiros que trabalharam durante 3 meses para analisar o problema e dar uma solução. E depois desse tempo eles deram a solução, que iriam gastar cerca de 8 milhões de reais comprando balanças de precisão, raio-x, uma série de equipamentos super sofisticados, computadorizados, para conseguir entender se dentro da caixinha se ela estava vazia. Se estivesse vazia, ela tinha que ser isolada. Enquanto os engenheiros estavam estudando, 4 funcionários lá fizeram uma vaquinha, cada um deu um dinheirinho, R$ 80. Compraram um ventilador grandão e botaram o ventilador do lado da esteira. E falaram o seguinte: quando a caixinha está vazia, ela voa. Ou seja, ela sai, ela fica leve e o ventilador sopra lá para fora da caixinha, nunca mais deu problema. A questão aqui não é o tipo de solução, que é curiosa. A questão aqui é o seguinte: por que que essa empresa tinha um clima tão favorável para um operário questionar os engenheiros? Por que que eles sentiram que o ambiente era permissivo para eles testarem alguma coisa para ver se dava certo? Por que que eles podiam tirar o dinheiro do bolso, fazer uma vaquinha de R$ 10 cada um para dar uma solução? Será que as nossas empresas, elas têm o ambiente que as pessoas se sentem podadas, tolhidas, que não permite que ele faça as coisas, toma uma bronca se errar? Ou será que é o tipo de companhia que entende que o erro é parte da evolução, é parte do processo, que a hierarquia, ela não é uma hierarquia de poder, que as pessoas podem questionar as coisas. Então, quando você cria esse ambiente, você faz com que aquele operário, que tem uma remuneração às vezes 5, 6, 7 vezes menor do que aquele engenheiro, ele se sinta empoderado para dar uma solução e poder dizer: olha, esse negócio aqui não está funcionando bem. E todos juntos encontrarem uma solução. Eu acho que esse tipo de exemplo mostra um pouco do que as companhias têm que ser no futuro, e isso permeia um monte de coisas. Recentemente, nós estava conversando com as pessoas do poder público, que isso acontece no poder público. Há uma prefeitura. É o prefeito que tem que resolver tudo? Lógico que não. Você tem aquele cara, aquele servidor que está lá naquele departamento X, que é o cara que conhece o setor, é o cara que sabe como aquilo funciona, é o cara que simplesmente vai dar as soluções, vai dizer o que dá certo e o que dá errado. O que tem que ter é o prefeito, que é o líder, e gerar o ambiente para que essas pessoas se sintam empoderadas. Para aquela pessoa que está lá no postinho de saúde, lá no interior, ele possa falar: olha aqui, esses negócios do jeito que está aqui não está bom não, hein? Nós estamos gastando dinheiro da prefeitura à toa, ou esse produto não está legal, e ele sentir que ele tem voz ativa. Então, isso vale para tudo, Márcio. Vale para o poder público, para o privado. É muito importante que nós tenhamos esse tipo de pensamento que está alinhado aí com as tendências globais que eu tenho observado. Assim, como é que funcionam os algoritmos das redes sociais, né? A gente falou que ia fazer uma palestra aqui, uma live sobre metaverso, e aí começou a pipocar coisas sobre metaverso na minha timeline. Natural, porque a gente está falando sobre metaverso, e aí o algoritmo entendeu que metaverso é o teu assunto preferido,
ou que você está falando sobre aquilo, e ele começa a jogar informações de metaverso na tua timeline. Aí eu me deparei com uma postagem da Marta Gabriel. Ela é PhD. E aí, vou botar a imagem aqui. Eu não sei se meu som vai sair enquanto eu boto a imagem, então vou botar a imagem. Se o som estiver saindo, ela está falando aqui sobre o impacto do metaverso nas empresas. Não sei se vai estar dando para ver muito bem aí, mas aqui tem umas porcentagens. E aqui tem o que ela escreveu. Vou tirar a nossa parte aqui para não atrapalhar. Aqui tem que ela escreveu o que cada uma das coisas quer dizer. Quem estiver vendo no telefone talvez não vai conseguir ver, mas foi mais ou menos um mapa do que ela disse que as pessoas são os líderes, os comandantes aí, eles visualizam, né, como que o metaverso vai impactar nas empresas. Então, assim, isso agora a gente vai entrar sobre o assunto metaverso, o que está acontecendo hoje já no metaverso, o que o Vladimir viu lá na NRF, e também o que a gente vê que está caminhando para esse lado, e assim, não quer dizer só um espaço dentro de um universo, e sim uma mudança de comportamento de compra, uma mudança de comportamento de produtos para vender. Hoje, Vladimir hoje vai poder falar um pouco para a gente aqui que tem avatares e os avatares têm produtos para os avatares. Conta um pouco para a gente dessa história aí, Vladimir. O importante que é nessa de compreensão, é a gente começar esclarecendo algumas coisas que fica muito confuso na cabeça de todo mundo, parecendo que isso é só uma brincadeira, é um videogame, é um local para as pessoas se divertirem. E muitos não estão entendendo direito o que está na nossa frente. Na verdade, isso começou há muito tempo atrás. O Second Life foi lançado há vários anos atrás e a ideia era muito legal e a coisa veio se transformando ao longo do tempo. A expectativa do metaverso é fazer com que nós tenhamos dois universos misturados, o real e o virtual. Então não é uma coisa estanque, não é uma coisa que você vai lá no metaverso, é uma coisa que você já vai estar lá todos os dias, a todo momento, porque você vai estar plugado através do teu dispositivo móvel, no seu celular, naquele tipo de universo. Então, quando você entra para uma situação dessa, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum avatar, o avatar é uma representação gráfica de você, então você vai montar um bonequinho, e esse boneco vai estar num dos metaversos, que hoje existem vários. Os metaversos ainda não se falam, então você tem companhias, empresas que criaram esses mundos. A Facebook é um, o Fortnite é outro, o Roblox é outro, e tem algumas delas que você se pluga e cria o teu avatar lá, o teu bonequinho lá. E esse boneco nasce pelado, ele precisa de coisas. Você não vai querer meu boneco convidar o Márcio para a gente ir lá num show, eu vou pelado, ele vai de roupa. Não, não dá. Eu tenho que botar roupa no meu. Essa roupa no meu custa dinheiro. Ela é a camisa, é o tênis, ela é o boné, são as coisas que eu vou botar no meu avatar. Aí você começa a ver um mercado aparecendo. Isso só foi possível em grande escala porque tecnologias foram surgindo. O blockchain, por exemplo, permitiu que nós tenhamos segurança na compra de alguns objetos eletrônicos, né, objetos virtuais. Então, o NFT, por exemplo, são as chaves públicas de segurança para você comprar uma obra de arte no mundo virtual, comprar uma camisa, comprar algo exclusivo que ninguém vai copiar, por exemplo. E quando você cria esse personagem lá, você começa a ir em lugares. Por exemplo, um dos metaversos, você tem loja do Carrefour, que você pode ir dentro da loja do Carrefour, como se estivesse dentro do supermercado, empurrando um carrinho, você pega com a tua mão virtual, você pega o produto, olha para ele, você vê as informações nutricionais, você vê preço, bota no carrinho, depois quando você vai sair, você paga com o teu cartão real e você diz, eu quero que entregue na minha casa, no mundo real. E aquela mercadoria chega aqui. É parecido com o e-commerce.
Agora, quando você está comprando, por exemplo, uma roupa, você pode ir lá, olhar a roupa e no final você paga e no final ele pergunta: "Você quer isso para você ou para o teu avatar?". "Não, quero para o meu avatar". E ele vai aparecer lá no armário do teu avatar, que ele vai usar em determinado momento. Os mundos estão mixados. Já tem empresas estudando no mundo real. Você, por exemplo, sei lá, está num shopping center, está no Barra Shopping no Rio de Janeiro, ou no Iguatemi em São Paulo, ou qualquer shopping. Você entrou numa loja, olhou um tênis, falou, experimentou no teu pé, viu que você gostou dele, pagou, e na hora que você está no balcão, a menina pergunta: "Mas o senhor quer para o senhor ou para o seu avatar?". "Não, eu quero para o meu avatar". Então você não vai levar nada, você vai ter um NFT, ele vai aparecer o tênis lá no teu mundo virtual e o teu avatar vai usar aquele produto. Ou seja, você pode comprar coisa no mundo virtual para entregar no real ou comprar no real para entregar no virtual, porque os mundos vão estar mixados. Os ambientes de meeting, de reuniões, vão tender a estar tudo lá. É possível que a gente faça reuniões não através dessa plataforma que você está usando, mas talvez através de outras plataformas, que vai estar o meu avatar lá, junto com o teu avatar, aquele monte de gente assistindo, e a gente vai olhar para o lado com aquele óculos 3D, e nós vamos ver aquelas cabecinhas de todas as pessoas ali. Alguém quiser fazer uma pergunta, não vai fazer pelo chat. Ela vai levantar a mãozinha, nós vamos ver a mãozinha levantando e vamos dar voz ativa para aquela pessoa. Ou seja, essa maneira de pensar é algo que é muito fora da caixa e diferente. Recentemente, eu estava conversando com um amigo que é empresário, e ele falou assim: "Ah, eu não concordo com esse negócio, não quero nem saber, eu não concordo, é um absurdo as pessoas fazerem um negócio do mundo virtual, eu gosto de abraço, eu gosto de olhar o cliente e tal". E a minha colocação para ele foi o seguinte, Márcio, eu falei: "Olha, você não precisa concordar, cara. Você é um empresário, você não precisa concordar. Só tem uma mensagem para te dar: você é menor que o mundo. O mundo é maior que você. Você concorde ou não concorde, o mundo está indo nessa direção, cara. E se você não fizer alguma coisa com o seu negócio, é possível que o seu negócio não funcione mais no futuro. Então, tem que entender: ah, eu sou um professor, eu não concordo, você pode no futuro não conseguir dar aula. Ah, eu sou um lojista de varejo, não concordo. É possível que amanhã você não consiga vender produtos. Ah, eu sou, sei lá, eu sou um psicólogo, eu não concordo. Pode ser que amanhã você não tenha cliente nenhum, porque todo mundo quer ser atendido virtualmente. Então, é importante você olhar e entender. Não adianta concordar ou discordar. Olha e observa, porque as tendências são enormes, enormes. As palestras que eu assisti lá em Nova York eram das mais diversas, inclusive algumas jurídicas, que você fala os problemas jurídicos que vão acontecer e não estão resolvidos ainda. Por exemplo, hoje, se eu saio aqui da minha casa, vou ali na loja da esquina e compro uma camisa e ela está com defeito, eu vou lá e reclamo naquela loja, eu vou lá e entro na justiça, eu entro na defesa do consumidor, eu faço alguma coisa, eu estou amparado pela legislação brasileira. Agora, e quando você compra lá? Você está comprando de quem? De que país? Você nem sabe o país que aquele negócio está. Você nem sabe qual é o foro. Qual advogado que vai tratar disso? É um advogado civil ou é com direito internacional? Há uma confusão jurídica ainda, tem muitas coisas para serem resolvidas. Então, não é algo, o, o metaverso não é algo que nós vamos usar em larga escala no curto prazo, isso ainda vai demorar alguns anos, mas é uma tendência. Existem estudos que mostram que até 2023 vão ter sido gastos 18 bilhões de dólares em pesquisa, para resolver esses pequenos problemas que estão aparecendo de relacionamentos. Os mundos virtuais, por exemplo, estão um monte de pesquisadores estudando a confluência, a integração de todos. Porque, por exemplo, eu criei meu avatar lá no Mundo Verso, no Facebook, por exemplo, você criou no Fortnite. O meu avatar não pode visitar o teu mundo hoje, nem o teu visitar o meu, porque são realidades tecnológicas diferentes. Mas isso não faz sentido sob a ótica do metaverso. Então, na verdade, eles têm que falar para que você consiga fazer o teu bonequinho passear lá na minha loja que eu montei lá no Facebook. Então, tem muitas coisas para serem resolvidas ainda, mas é uma tendência forte. Ah, outra coisa, que há um limitador ainda,
que os avatares eles ainda não são tão humanizados. Hoje eles são muito parecidos com desenhos animados, né? De má qualidade. O desenho, você vê aquele desenho mal feito. É diferente quando você olha, por exemplo, um filme tipo Rei Leão, que você vê o novo, né? Que você vê um leão passando, você não sabe se aquilo é virtual ou não. De tão perfeito que é. Você vê aquela juba balançando, mas aquilo ali pode ser tudo virtual. Nós estamos chegando no metaverso agora a ter softwares que ele pega as minhas fotos do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, ele pega as minhas fotos e faz um boneco muito parecido comigo. Ele usa a minha câmera, pega essas fotos todas, combina e monta um avatar muito parecido. Se você olhar, você vai falar, esse cara é o Vladimir, porque ele está muito semelhante. Quando isso começar a acontecer em larga escala, nós vamos nos sentir mais dentro desse mundo. Vai ficar mais fácil, mais tranquilo esse mix dos dois universos. Isso possibilita abrir uma série de janelas de oportunidades. Há uma tendência, por exemplo, de muitas reuniões serem feitas no metaverso em múltiplos idiomas. Por exemplo, estamos nós, sim, 10 pessoas numa mesa, o bonequinho dos 10 ali e a gente conversando. Só tem um detalhe: eu falo em português, você escuta no teu em inglês. Você fala em inglês, o cara do lado escuta em japonês. Porque o ambiente está traduzindo e passando para a língua nativa de cada um. É um negócio impressionante, cara. É uma coisa assim que realmente a gente não está acostumado e por isso é difícil compreender. É difícil compreender e muitas das vezes vem aquela coisa do eu não concordo, eu não acho que é legal, né? E nós não estamos no estágio de achar que é ou não é, nós temos que entender e ver o que aquilo pode ajudar ou prejudicar as nossas operações, as nossas profissões, o nosso negócio. Com certeza. Eu vou dividir a tela aqui. Eu fiz uma enquete dentro do LinkedIn para a gente entender um pouco e falar um pouquinho também, e também para distribuir. Quem está vendo a gente aí, hoje o LinkedIn, ele tem o algoritmo ele tem uma forma diferenciada para cada tipo de postagem que você faz. Então, como eu tenho acesso a fazer o Pulse, que é uma pesquisa, ele entrega muito mais, que aqui você vai olhar, tem 1.175 impressões. 49 votos nessa enquete. O que eu perguntei na enquete? Você acha que o metaverso vai impactar as empresas atuais? Porque a gente ia fazer uma live sobre isso hoje. Então eu aproveitei isso daqui, essa postagem, para divulgar a nossa live. Então aqui, 69% dessas pessoas responderam sim. 22% dessas pessoas responderam não. 8% perguntaram o que é metaverso. E outra comente ninguém comentou. Eu não tenho nenhum comentário aqui. Então, assim, Vladimir, o que você acha? O metaverso vai impactar as empresas atuais? Diretamente, diretamente, vai impactar muito. E vai impactar mais ou menos de acordo com a natureza do negócio, né? A natureza do negócio muda. Então, tem negócios que a presença é mais importante. Mas há, inclusive, uma tendência a impactar até a indústria de shows. Os shows vai ser possível, já tem hoje, né? Mas não em larga escala, mas vai ser possível eu mandar um chat para você, falar assim, mas vamos num show do Elton John que vai acontecer amanhã lá em Londres? Vamos. A gente simplesmente entra com os bonecos, compra ingresso e os nossos avatares vão para dentro do show. Lá naquele show você tem câmeras preparadas para transmitir o show real no mundo virtual. Então vai aparecer na nossa tela o Elton John cantando lá, a gente vendo as cabecinhas do mundo real e nossos avatares estão ali no meio. Eu olho para o lado, eu vejo você. Você olha para o lado e me vê. Quem está lá não vê a gente, porque nós estamos no virtual. Mas a gente está vendo todo mundo. Então, e o que vai acontecer? Isso aí é muito legal, muito bonitinho. Isso vai tirar ingresso. Isso vai diminuir o número de público lá e vai aumentar a escala. Porque você fala o seguinte, eles podem fazer ingressos mais baratos, porque ao invés de ter 10 mil pessoas assistindo o Elton John, vai ter 10 milhões de pessoas. Então muda tudo, muda tudo. Transporte, hotel,
é a alimentação, muda tudo. Muda tudo. Então, isso vale para uma série de coisas. Você imagina hoje o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo aqui agora. Até, sei lá, 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu fazia muitas palestras pelo Brasil inteiro, viajando, cara. Eu fazia exatamente isso aqui, presencial, lá em Salvador, lá em Recife, lá em Porto Alegre, em São Paulo. Então, eu estava num público com 500 pessoas me ouvindo. Hoje, 90% das palestras que eu faço é assim, desse tipo aqui. Nesse momento, eu estou em casa, não estou nem na minha empresa. Estou em home office aqui nesse momento. Ou seja, mudou tudo. Então, é bem possível que a maioria dos negócios sejam afetados. O que da questão aí, a grande interrogação, é em que ponto vai afetar o seu negócio? Ah, você é médico. Ah, não tem nada a ver com médico. Não, não. Nós já temos telemedicina. Ah, isso não, eu sou psicólogo. Não, com psicólogo, meu paciente, não, já tem psicólogo atendendo por WhatsApp, por vídeo. Então, as coisas estão indo numa direção que você não pode falar o não concordo. Analisa, porque eu tenho certeza absoluta que a maioria dos negócios vão ser afetados, uns mais, uns menos, uns mais rápidos, outros vão demorar um pouquinho mais, mas vai afetar, porque não existe aquela coisa de você ir no metaverso. Você já vai estar lá. Então, eu vou para o meu psicólogo, eu já estou aqui dentro. Eu só clico um botão e chamo ele. E começo a conversar. E ali que eu sair dele, eu clico um botão, já estou dentro do Carrefour. Eu clico um botão, já estou dentro do... Entendeu? Então, eu acho que o impacto é muito maior do que a maioria das pessoas está imaginando. Eu lembro, Vladimir, quando a Alterdata ela saiu de uma tela e que tinha lá tipo DOS e começou a botar umas janelinhas no software. Isso você trouxe quando você foi aos Estados Unidos e começou a ter o conhecimento sobre isso. Isso já fazem, sei lá, vou botar aí mais de 20 anos, com certeza. Fala um pouquinho daquele momento que você trouxe o Windows para o software, que não era assim, e hoje o que você foi lá e buscou e está trazendo, e se isso se assemelha a esse boom que deu na tua ferramenta quando você trouxe isso para a gente. Eu me lembro perfeitamente quando isso aconteceu aqui. Essas são tendências, né, que a gente tem que ficar olhando o tempo inteiro, entendendo aí quais são os movimentos que estão criando grandes ondas, né? E naquela época nós começamos a fazer software já em DOS aqui, que o Windows não tinha chegado no Brasil ainda, mas os nossos sistemas em DOS já tinham janelas. Ele já estava montado com uma interface que, quando o cliente começou a usar os sistemas em Windows, ele já estava familiarizado, porque a gente já tinha observado uma tendência que estava acontecendo. E aquilo foi um impacto muito grande, que muitas empresas de software quebraram naquela época, não conseguiram fazer a virada, e a gente fez a virada muito rapidamente, mas o impacto, eu acho que foi menor do que o que está acontecendo hoje. Porque naquela época era uma virada tecnológica apenas. Hoje é uma virada comportamental. Hoje é uma virada de forma de pensar, não é só técnica. A gente tem um celular que não tinha naquela época, mas a gente tem todo um mindset, como é que você usa esse computador portátil. Isso aqui não é um telefone, isso aqui é um computador portátil. E essa forma de pensar, ela é mais profunda do que era naquela época. Então, é muito importante que o empresário entenda, os que estão nos ouvindo aqui, que se você ficar dentro do seu mundo, só o seu mundo, você tem mais dificuldade de enxergar as transformações. Quando você assiste uma live como essa, vai no YouTube ver um vídeo, você vai num congresso, ou você lê um livro, você vai abrindo, expandindo a sua mente, conversando com pessoas de outros setores, a chance de você criar coisas inovadoras é muito maior. Então, todas as vezes que, quando eu estou num congresso, por exemplo, eu fiz vários congressos há uns anos atrás, na Espanha. Em Madrid, tinha o maior congresso de tecnologia da Europa, acontecia em Madrid. Eu fui uns 4 ou 5 anos seguidos, entendendo as coisas que estavam acontecendo na Europa.
Eu me lembro, Márcio, a primeira vez que eu fui nesse evento, lá na CIMO, em Madrid, quando eu voltei, eu sempre faço um resumo para o time, né? O que eu vi lá. E eu cheguei para o meu sócio e para os gerentes da época e falei assim: olha, a coisa que eu mais me chamou a atenção, primeira vez que eu fui, mais me chamou a atenção, o nosso marketing está um lixo. E como assim? Está um lixo, cara. Empresas que têm 20 vezes menos que a gente estão fazendo isso aqui, ó. Olha os padrões, olha a qualidade de material, olha como é que eles fazem folder, olha como eles distribuem, olha o tipo de mensagem que eles fazem e tal. A primeira viagem, 2 meses depois, nós mudamos o marketing inteiro da empresa. Tudo. Visual, site, tudo foi modificado por causa dessas visões que você vê em outros lugares, né? Por outro lado, em algumas coisas, nesse primeiro dia, primeira vez, eu falei para o meu time, falou, nesse aspecto, nós somos melhor que eles. Isso aqui a gente está fazendo muito melhor. Olha como é que a gente está indo bem nesse quesito. Agora aqui está ruim demais. Então, quando você começa a expandir sua mente com a capacidade de se autocriticar e ver o que está legal, o que não está bom, aí é mágico, porque você entra num processo de evolução. Por exemplo, o metaverso, eu ainda não cheguei à conclusão exata do impacto na Alterdata onde, mas nós estamos estudando. Nós estamos olhando, estamos experimentando, estamos testando, estamos olhando. Será que vai ser assim? Será que o cliente vai por ali, vai por aqui? Será que o cliente vai querer isso ou não vai? Então, é isso que a gente tem que fazer. Fazer os experimentos no processo de transformação. Para quando a onda grande vier, você já está preparado. Você não é pego de calça curta ou despreparado porque você não sabia. Não, a gente sabe. E a gente vai olhando, acompanhando o ciclo para que tenha o menor impacto possível no negócio. Né? Admir, a gente está chegando aqui a 1 hora, quando a gente conversa aqui o tempo voa, a gente nem percebe, já está já 58 minutos e meio. Então, eu vou finalizar com uma brincadeira que eu sempre faço. Eu queria que o Vladimir perguntasse para o Vladimir alguma coisa que o Vladimir quisesse responder e que fosse deixar uma mensagem aí para quem nos ouve aí e nos assiste aqui e que vão assistir futuramente, porque isso aqui vai ser divulgado ainda para muitos canais aí que a gente vai colocar isso aqui para as pessoas verem. É a pergunta hoje que eu mais me faço, Márcio, como continuar tendo um exército alinhado na empresa com tantas transformações. Eu sempre me questiono que nós não somos um bando de técnicos trabalhando juntos. Nós somos um exército alinhado, cada um com a sua missão, cada um com o seu objetivo, com as suas metas. Agora, como é que eu faço para esse exército continuar alinhado com esse volume de transformação? Porque às vezes você dá uma capacitação, 6 meses depois você vira para esse próprio líder e fala assim, cara, sabe aquilo tudo que eu te ensinei 6 meses atrás? Joga fora, que nós vamos ensinar tudo de novo, porque já mudou um monte de coisa. E ele fala, pô, esse cara é maluco, esse líder é doido, que a cada hora ele fala uma coisa. Mas é a essência da sociedade que nós estamos vivendo. Então, um dos grandes complicadores hoje é capacitação e liderança, do time de liderança. É formar essas pessoas numa coisa que a gente não sabe o que é. Porque quando você fala assim, a faculdade de engenharia ensina isso para o cara fazer ponte. Ponte faz assim, assim, assim. Então ele aprende algo para fazer algo que você sabe o que é. Ser advogado. Ser advogado é você vai ler esse monte de coisa aqui, você vai fazer os processos assim, assim, assim. Você estuda porque você sabe o que vai ser. Qual o problema hoje? Você treina as pessoas para algo que você não sabe o que vai ser. Eu não sei o que a Alterdata vai ser daqui a 3 anos, 4 anos. Mas eu sei que ela vai ser diferente de hoje. Se eu sei que ela vai ser diferente de hoje, eu tenho que começar a criar uma estrutura de capacitação para algo que é uma incógnita. Isso é dificílimo. Então, a pergunta sempre que eu me faço, cara, será que eu estou fazendo certo? Será que a capacitação está correta? Será que o time está entendendo as mudanças? Então, é muito importante que você seja perguntador, até para você mesmo. Porque quanto mais você se colocar em situações desconfortáveis de fazer perguntas, mais você se move e vai encontrando as respostas, uma atrás da outra, e vai construindo uma nova jornada. Com certeza. Vladimir, só gratidão aí pelo teu tempo. Eu sei que você é um empresário que comanda uma equipe enorme e que 1 hora do teu tempo é muito tempo.
porque a gente sabe o quanto você tem aí se dedicado a todas as transformações que tem dentro da tua empresa. Mas eu acho que trazer esse assunto aqui foi interessante para a gente poder fomentar esse assunto, para que as pessoas desmistifiquem o que é metaverso, multiverso, sei lá o quê, porque isso é o caminho do futuro. Nem todas as pessoas vão estar prontas para isso, nem todas as pessoas vão estar preparadas para isso, nem todas as pessoas vão ter avatar e vão comprar tênis da Nike para o avatar, vão comprar bolsa da Gucci para o avatar, mas essas pessoas vão, em algum momento, ter que se adaptar ou estarão fora do jogo. É o que a gente fala hoje. Se a pessoa tem uma empresa e essa empresa não está no digital, ela está perdendo a oportunidade de competir com os concorrentes que estão. Porque se eu vou lá no Google e pesquiso pela tua empresa e você não aparece, eu vou comprar do teu concorrente. E aí você vai ficar a ver navios. Então, assim, ou você continua ali esperando o cara passar na frente da tua vitrine para comprar alguma coisa, ou você vai atrás do cara e mostra para ele que você tem aquele produto que resolve o problema dele, que está aí a grande mudança do marketing. Antes o marketing era para quem tinha um produto, hoje o marketing é para quem resolve o problema de um cliente. E esse produto que você vai fazer é para resolver o problema desse cliente. Então, gratidão aí pelo teu tempo, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram aí, eu botei o comentário de vocês aí na tela, não respondi porque eu não consigo responder por aqui, não sei porque o StreamYard não me deixa mais responder coisas no LinkedIn, mas foi um prazer de novo aí a gente poder bater esse papo, obrigado. Se quiser esperar um pouquinho aí a gente fala, eu vou fazer uma finalização aqui e a gente já volta aí. Beleza, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que você tem feito, sempre levando conteúdo relevante para o seu público. Parabéns, um abraço. Obrigado, um abraço. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, pela audiência de vocês. A gente vai estar distribuindo esse conteúdo depois aí para vários canais e outras pessoas vão buscar esse conteúdo um pouco mais à frente para saber que a gente já falava disso hoje, talvez daqui a 2, 3 anos, que isso acontece sempre. E obrigado, Vladimir. A gente falou hoje sobre metaverso, a gente falou sobre a transformação que a gente vai ter aí para o futuro, a gente falou sobre o impacto disso nas empresas. E se você ainda não pensou que isso pode impactar na tua empresa, começa a pensar. Se você ainda não, se a tua empresa ainda não está preparada digitalmente para atender teu cliente, é hora de você pensar. Se você precisar da nossa ajuda, a gente está sempre por aqui trazendo conteúdo para vocês, trazendo pessoas que possam contribuir aí com o crescimento da empresa de vocês e para que vocês comecem a ter assim, uma antecipação daquilo que pode vir por aí, para que vocês se preparem para quando chegar, vocês estarem prontos para, como o Vladimir falou, tá sempre antenado para quando chegar o negócio, você não ficar, você pega de surpresa, né? Você já sabe que aquilo podia acontecer e você já se programou para isso, beleza? Você falou com o Márcio Canto, com o Vladimir Carvalho. Muito obrigado, um abraço, seja feliz, sucesso!